Galera, no primeiro episódio de The Last of Us, chamou muito a nossa atenção aquela cena do cara morto, todo nojento, preso na parede, lá, com aquelas veias, tudo lá. Tu ficou bolado com essa cena que eu sei, tem que confessar. E esse tipo de infectado, presta atenção, pode ser uma ameaça ainda maior do que parece. Vem comigo nesse vídeo pra saber exatamente o que esse cara morto na parede significa pra história toda. Sua mente vai explodir, vamos lá. Enes Peter aqui. Quem viu o primeiro episódio de The Last of Us, com certeza se ligou naquela cena onde aparece aquele infectado morto na parede, grudado, parece todo enraizado na parede. Esse trecho deve ter pego uma galera de surpresa, principalmente quem não jogou os jogos. Mas quem é esse infectado e como ele ficou daquele jeito? Porra, o que aconteceu? Explodiu ele ali? Bora explicar tudo nesse vídeo aqui. Mas primeiro, se inscreve no canal. Tá curtindo a semana The Last of Us? Que série irada, hein? Que série irada. Vai comentando aqui embaixo se você tá curtindo, se você quer mais vídeos também sobre a série. Obrigado de coração por esse feedback. Vamos lá. Então assim, galera, vamos lá. Na série, acontece o seguinte. O Joe e a Tess vão atrás do Robert, né, que é um traficante que tinha roubado uma bateria de carro que era pra ser vendida pra eles. O Robert e a galera dele lá estavam a fim de vender essa bateria pros vagalumes. Obviamente que o Joe e a Tess não curtiram essa trairagem e foram atrás dos caras. Mas para chegar aonde os caras estavam, eles precisariam passar por uma área proibida para os civis. Era uma zona de quarentena, ok? Isso seria um problemaço, mas como o Joe e a Tess são contrabandistas, eles manjam de rotas alternativas ali que existem por toda a cidade, aquelas vielas, aquelas coisas ali, eles sabem por onde passar. Eles usam uma dessas rotas alternativas através de um túnel de metrô abandonado. E é exatamente quando eles vão por esse caminho que a dupla esbarra nesse troço nojento que já foi uma pessoa. Vocês estão vendo exatamente isso agora. Um homem infectado pelo Cordyceps, mas que não é um zumbizão que nem aqueles que a gente viu no início daquele mesmo episódio. Nojento demais, né, galera? Vocês estão vendo isso aí. Mas por que esse infectado não é um zumbi? Na real, o Cordyceps pode infectar as pessoas de várias formas. Uma dessas formas é aqueles tipos de zumbis que a gente viu no início do episódio. Beleza, aquele que apareceu direto, aquele tipo de zumbi que apareceu já bastante. Já essa forma grotesca que a gente viu nessa parte do episódio, com esse maluco, esse gosma nojento enraizado na parede, é outro tipo de infecção. Na verdade, nem mesmo os zumbis são realmente zumbis, né? Já que zumbis são mortos-vivos. A gente usa a palavra zumbi, mas não é zumbi. Os infectados de The Last of Us não morreram, mas na real eles tiveram o cérebro infectado pelo fungo Cordyceps. E esse tipo de infecção é a que a gente mais vê na franquia. Os infectados que andam por aí atacando e infectando outras pessoas, né? Espalhando a praga pra geral. Eles lembram bastante de zumbis, mas não são zumbis. Lógico que a gente sempre pensa, pô, zumbi, que se comporta como o zumbi clássico da cultura pop. Lógico que a gente vai sempre falar zumbi. Então, até me perdoa, porque eu vou continuar falando zumbis. Já essa segunda infecção desse cara nojento na parede é ainda mais braba. Por quê? Porque essa situação só acontece quando o organismo não aguenta o Cordyceps. Nesses casos, ao invés de possuir o corpo do hospedeiro, o Cordyceps simplesmente mata as pessoas. Ele não consegue possuir, mata. Por isso que eu queria deixar claro que os infectados não são zumbis, entende? Porque pra alguém virar zumbi, primeiro essa pessoa precisa morrer. E nesses casos, como desse cara aí do episódio, o cara morreu, mas não virou morto-vivo. Ao invés disso, o fungo continuou crescendo a partir dos restos mortais da pessoa. Começou a devorar ele mesmo morto. E é exatamente isso que aconteceu com esse cara dessa parte do episódio. Ao invés de virar um infectado, como que a gente viu nas outras cenas, né? Ou os que a gente ainda vai ver na série nos próximos episódios, porque vai rolar, esse carinha aí deu uma hora azar, já que o corpo dele não deu conta das mutações do Cordyceps, então ele foi pra vala. Mas o fungo continuou crescendo a partir do corpo morto dele e acabou se espalhando pela parede conforme foi mostrado nessa cena da série. Já o corpo começa a se decompor, né? Ficando todo esquelético, frágil, mas ainda colado na parede por causa do fungo de uma forma bem nojenta. Então, o corpo vai se decompondo ao mesmo tempo que o fungo vai crescendo. Então, dá esse aspecto quase como um fóssil. Um detalhe importante desse tipo de infecção é que isso geralmente só acontece em áreas subterrâneas ou pelo menos em lugares sem nenhum contato com luz solar, né? Já que o contato com a luz do sol mata o fungo na hora. Mas e aí, como fica? A gente já sabe que os outros infectados são perigosos e a gente tem que ficar até longe dos outros infectados. Mas e essa galera morta aí, tá de boa? Morreu, né? Então deve estar de boa. Na verdade, não. Nos games, quando acontece esse tipo de infecção, se deixar o fungo crescer, ele começa a gerar esporos. E ao inalar os esporos, a pessoa é infectada na hora. Por isso que durante os games tem essas partes que os personagens colocam máscaras para andar para as regiões com esporos. Você tem que estar com máscaras para proteger justamente desses esporos que estão flutuando pelo ar. Entrou na respiração, entrou na corrente sanguínea, já era. É infecção instantânea. E também é justamente nessas áreas que aparecem muitos infectados
casca grossa pra caramba, como os baiacus, por exemplo. São outros tipos de zumbis. Mas na série teve uma mudança. Eles já confirmaram que os esporos não vão aparecer na série. Mas isso não quer dizer que infectados como esse cara morto aí vão ser inofensivos. Ao invés de gerar esporos, quando os fungos nesses casos crescerem demais, eles vão gerar gavinhas. Que isso, Peter? As gavinhas são tipo aquelas partes que nascem das plantas e começam a agarrar nas folhas, sabe? Nos ramos, né? E por aí vai. Agarra, fica agarrando. Foi confirmado que as gavinhas vão substituir os esporos na série da HBO, confirmado. Segundo os criadores da série, o Neil Druckmann e o Greg Mazin, se eles usassem os esporos na série, não faria sentido usar da mesma forma que usaram nos games. Isso por quê? Porque no contexto que a série está sendo desenvolvida, os esporos iriam se espalhar pelo mundo e logo todo mundo ficaria infectado. Aí não teria série, seria complicado. Então eles decidiram elaborar uma forma nova e ainda assim braba de mostrar um perigo de infecção nesses casos aí que eu tô mostrando. E essa forma que eles encontraram foram as gavinhas. Segundo esses caras aí, são os caras que mandam na série, as gavinhas vão servir como uma espécie de rede interconectada entre os infectados. O que significa isso? Isso quer dizer que os infectados na série teriam um tipo de mente coletiva, como se fosse uma colmeia, todo mundo pensando coletivamente, junto. E talvez as gavinhas desses infectados mortos seriam um tipo de antena, ou coisa parecida desse tipo, sabe? Ou seja, as gavinhas tudo conectando todos esses seres aí. Como por enquanto a gente só tá no episódio 1, não tem como afirmar com certeza. Mas pelo que deram a entender, se a galera encontrar com esses infectados mortos e as gavinhas já tiverem nascido nos corpos deles, outros infectados que vão estar por perto vão saber automaticamente que a galera tá ali e vão partir pra cima. Ou seja, mesmo que seja diferente dos esporos de respirar, as gavinhas ainda assim vão ser uma ameaça braba. Braba demais pros personagens, talvez até pior. Então agora você já sabe, esse cara que apareceu no primeiro episódio da série, todo grudado e nojento, é mais que um infectado nojento e morto. Não é somente um mortinho infectado nojentinho, né? Não. O Joe e a Tess deram sorte de não ter gavinhas nesse infectado. Porque se tivesse, eles teriam sido atacados por vários outros infectados e ia acabar dando ruim. Bom, ia acabar sério. Então lógico que não ia ter, né? Esqueci disso. Bom, bora ver como é que vai ser quando mais infectados assim aparecerem nos próximos episódios. E já vai comentando aqui embaixo, trago mais vídeos de The Last of Us. Tá gostoso, é bom demais a gente conversar sobre isso. Toca aqui agora, se inscreve no canal com o sininho, porque se você não clicar no sininho, é só uma inscrição e o YouTube não te avisa. Ele mal avisa com o sininho, é verdade, ele mal avisa. Eu tenho pouca gente que vem aqui ver com o sininho, mesmo assim, essa galera tá sempre informada. Você, se tiver o sininho, você tá no grupo dos mais informados. Tamo junto sempre, espero você no próximo vídeo. Valeu!